E chegou o dia de mais um teste de hardware, mano. Eu sou o Igor e hoje, meus amigos, a gente vai testar um novo processador Ryzen com vídeo integrado que chegou aí no mercado e acho que pouca gente percebeu, mas já dá pra ver que as lojas do Brasil aí já estão vendendo tanto computador montado quanto ele sozinho. O processador que eu tô falando, galera, é o Ryzen 5 5600 GT, mano. Esse carinha, assim como seu irmão mais velho, tem 6 núcleos, 12 threads, tem 16 MB de cache L3, tem 3.6 de clock base e ele tem um boost, galera, de 4.6 GHz, que é 200 MHz a mais que o irmão dele mais velho, 5600G, que ia só até 4.4 GHz. E que, segundo a AMD, tem entre 5 a 10% a mais de performance que o Ryzen 5 5600G. E a pergunta é, mano, será que esses 200 MHz a mais vão fazer diferença na hora da jogatina? Essa é uma das perguntas que a gente vai responder aqui hoje. E, manos, esse processador aqui, ele é idêntico ao Ryzen 5 5600G. A única diferença é realmente os 200 MHz ali a mais de Turbo Boost. E, galera, o vídeo integrado é o mesmo. Vega 7, 1900 MHz. Eu acho, na minha opinião, eles deveriam também ter aumentado pelo menos ali um pouco a frequência da Vega, mas eles mantiveram, mano, idêntico. Então, assim, em termos de gráfico, eu não acho que vai mudar muita coisa, mas em alguns jogos, por exemplo, de FPS, onde o clock ali, a frequência mais alta, pode ajudar, eu acho que sim, esses 200 MHz ali de diferença pode realmente ali ajudar no fim das contas. Então, manos, vamos lá pro teste, mas antes de começar, não esquece, curte, segue, comenta e compartilha, porque isso me ajuda demais a trazer mais conteúdo para vocês, beleza? E já com a máquina ligada, mano, se liga só, ó, CPU-Z aqui, já vamos ver como é que é, se liga só. Ryzen 5 5600 GT, beleza? Ó, 6 núcleos, 12 threads, tudo idêntico, galera, 7 nanômetros, 65 watts, é o TDP máximo, é tudo exatamente igual ao Ryzen 5 5600G, com a exceção que aqui, ó, o boost, vocês já estão vendo, veio até 4.6 aqui, manos. Então, essa é a única e específica diferença, beleza? Tô com uma placa-mãe aqui da Gigabyte, uma A520MK versão 2, beleza? E aqui tô com 16 GB de memória DDR4, ela tá trabalhando a 3600 MHz em Dual Channel, fechou? E aqui a placa gráfica, manos, eu coloquei 2 GB aqui de memória, tá? Alocada. Eu já até fiz um short aqui mostrando para vocês como é que aloca a memória. Então, basicamente, é só ir lá na BIOS e alocar os 2 GB adicionais de memória. E, manos, no mais, é isso. Vamos colocar esse Ryzen 5 5600 GT, manos, pra chorar. Então, simbora pro jogo. E simbora de Mr. Kratos, manos. Godão aqui, God of War. Vamos ver como é que o 5600 GT vai se sair aqui, ó. Se liga só, galera. Vamos aqui já nos gráficos, negão. Já é básico, galera. Tem que ser no low, manos. Não tem como a gente ir para outro lugar. Vamos de baixo, beleza? Isso pra gente tentar extrair aqui, galera, o máximo possível. Como eu falei lá na introdução, a gente tem que mirar aqui no gráfico integrado, é 720p, 900p ali para alguns jogos, e em outros jogos um Full HD ali, dependendo muito, manos. Então, assim, não tem como mirar o Full HD aqui, tipo, no médio, por exemplo. Tipo, impossível, manos. Então, vamos aqui para um 900p, beleza? Ó, 1600 por 900. Vamos com Fidelity FX no balanceado, fechou? E, galera, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês, ó. Eu tô usando aqui o Lossless Scaling só para fazer escala, tá? Então ele vai pegar ali o 900p e vai jogar para 1080p. E eu não tô usando aqui, ó, gerador de quadros, tá? Sem gerador de quadros. É só para fazer o upscaling para tela cheia, fechou? E começamos, mano. Se liga só, ó, já estamos aqui com o Creitão.
Ó, por enquanto tá até legal, hein, galera? Ó, o processador tá ali nos seus 34%, 4.6 GHz, lembrando que esse é o máximo do 5600 GT, né? O 5600G era 4400 e aqui no GT 4600, ó. Tá ali a 8.9 de consumo de memória do sistema, 1.9 ali de consumo de memória de vídeo, lembrando que a gente está com 2 GB lá alocado na BIOS, então tá gastando ali já 1.9, manos. Mas tá rodando bem, hein, galera, ó. Olha o frame time ali como tá legal, tá ficando na casinha ali de 38 de média, mas a maioria do tempo tá ficando ali, ó, a 42 FPS, mano. Temperatura do processador, 77 graus, manos. É por aí mesmo, galera. O 5600G ficava mais ou menos nessa temperatura também. Eu acredito que os 200 MHz a mais vai fazer esse processador esquentar um pouco mais, mano. Eu tô usando o cooler estoque, tá? Não botei nenhum outro cooler, tô usando o cooler que veio com o processador, mano. Então, que é o que a maioria de vocês vai usar, né? Vamos ver aqui numa outra areazinha, mano, combatezinho, ó. Processador se mantendo ali nos 40%. A taxa de quadro se mantendo ali a 44. Tá ótimo, né, galera? Pô, 44 com vídeo integrado, mano. Tá bom demais. E a gente tá vendo quase que Full HD, vamos ver, né, mano? Tá um pouquinho a menos só. A gente não tá nem usando o HD, que é 720. E ainda tá batendo ali 44 quadros. Pô, tá ótimo. A temperatura se mantendo ali a 78, 52 graus. Na veguinha, consumindo agora ali, ó, 2 GB completinho. Lembrando que a gente tem só 2 GB mesmo, mano. E aqui chegou quase a bater 50, hein? Aqui a partezinha mais pesada do meu teste, manos, ó. Vamos ver aqui. Eu acredito que possa cair para um 30 abaixo. Se der mole, eu espero que não caia de 30. Ó, caramba, bateu 30 cravado ali agora, mano. Mas ainda tá, se manter acima dos 30, tá ótimo, galera. O lance é se manter nos 30, né, mano? Mas tá, a média tá 38 ainda, tá ótimo. Ó, processador se mantendo ali nos 30%. 79 graus agora, manos. Agora tá quentinho, garoto. Tá muito calor, pelo amor de Deus, Satanás. O ideal realmente talvez seja ter um coolerzinho mais robusto, né, galera? Mas assim, manos, esse processador, em teoria, segundo a AMD, suporta até 95 graus em full load, né, manos? Então, 78 ainda tá de boa, tá quase 20 graus a menos ali do que o indicado pela AMD. É claro que quanto menos a temperatura, melhor, né, manos? Porém, tipo, se tiver ali até uns 80, 81, 82, eu ainda acho que é de boa. Mas se você puder, com certeza, ter um cooler mais robusto, é mais indicado. Ó, bateu ali um 29 agora no meio da pirotecnia. Mas, galera, eu acho que essa aqui, realmente, a jogabilidade está bem boa. Só em alguns casinhos que ela dá uma quedinha, mas... Eita, vagabundo! Porra! Toma, seu bosta! Mas eu acredito que só em alguns casinhos que vai dar uma quedinha ali, mano. Mas, ó, se manteve ali na média de 35. Lembrando, essa é a parte mais pesada aqui do meu teste, tá? Então eu vou testar o gerador de quadro do próprio Lossless Scaling, beleza? Vamos ver como fica? Vamos aqui ver como fica a fluidez. Realmente dá uma melhoradinha, mano. Ó, você pode ver que aqui a fluidez dá uma melhorada, só que tem ali um ghostzinho, né? Vocês conseguem ver o ghost também. Mas a fluidez realmente melhora, cara. Sim, se você quiser mais fluidez, o Lossless pode te ajudar. A HUD tá até que ok. Não tá dando muito erro na HUD. Quando você habilita o Lossless, o gerador de quadro, na verdade, ele dá uma quedinha no quadro da força bruta, né? Vocês viam que antes estava quase 40 nessa parte aqui. Agora tá batendo ali, ó, 33 na força bruta. Sendo que no Lossless, com o gerador de quadro, tá batendo 68 ali, ó, 69. Mas vocês estão vendo que dá pra ver a diferença, mano, de fluidez. Que é normal aqui no Lossless Scaling, mano. Vai dar esse ghostzinho mesmo. Mas eu tô achando
tranquilo de jogar, galera, assim. E chegou a hora de CS2, manos, ó. CS2 é bom, hein, pra testar processador, manos. Mas vamos ver aqui, ó. Como que vai se sair, galera? Vídeo. Vamos de 720, como a gente sempre testa aqui, manos. A galera de CS é tarada no 720, mano. Então a gente vai de 720. E na qualidade gráfica, manos, vamos de baixo, tá? Vamos com uma pré-definição baixa. O FSR aqui, Fidelity FX, no modo equilibrado. E, manos, pra gente ter o máximo de FPS possível. Então, só aqui relembrando, 720, configuração de pré-definição gráfica baixa, com Fidelity FX no modo equilibrado. Simbora! E começamos, manos, ó. Por enquanto já temos ali 128 FPS, o processador tá 44%, 4.6, que é o máximo de frequência aqui do GTzão. 64 watts ali de consumo do processador, lembrando que o consumo máximo é 65, né, manos? Então, tá no máximo. O processador tá 83 graus. Tá quentinho, tá quentinho. Lembra que eu falei que se tivesse até uns 83, tava de boa. 45% de uso, 83 graus. Esse processador realmente é mais quente do que o G convencional, galera. Tranquilamente ele é mais quente. 67 watts bateu ali, ó. 11 GB quase ali de consumo de memória do sistema, 1.9 ali de consumo de memória de vídeo, manos, ó. A 1.9 GHz ali na Veguinha. 98% de consumo da Vega. Galera, frame time tá bem bom, cara. Lisinho, não tá dando stuttering. Tá bem bom, batendo quase 140, mano. Os FPS 150, ó, 160 em algumas partes. Mesmo aqui na discórdia generalizada, mano, ele tá conseguindo se manter ali acima de 100, galera. Tá se mantendo bem acima de 100 FPS, mano. Batendo, vem, vagabundo! Toma! Batendo até 150 ali, galera. Tá bem, a mínima tá 81, que tá até ótimo também. Tá legal. E eu tô, assim, mais abismado com o frame time, mano. Frame time tá bem bom até. Frame time tá bem lisão, galera. Tá lindo de se ver. Tá lindo, mano. Tá lindo. O GT é tipo aquele GT de carro, galera. Tá ligado que quando tem carro GT, ele é mais potente, né? Então eu sinto que o GT aqui do Ryzen 5600 GT é mais ou menos isso, mano. Ele é GT porque ele é um pouco mais potente do que o... Tem 200 cavalos a mais do que o 5600, mano. Mas, galera, rodou de boa. CS, mano, ficou ali na casa acima de 100. Então, até se você tem um monitor aí de 120, 140 Hz, 144, né? Você ainda vai conseguir usufruir bem aí do 5600 GT, manos. E chegou a hora de Cyberpunk 2077 2.0, manos. Se liguem no que a gente vai fazer aqui no Cyberpunkzinho, manos. Olha só. Vamos já de cara de 1600 por 900, beleza? Não tem por que a gente ficar tentando Full HD, sendo que Full HD a gente vai ter muito menos performance. Vamos diminuir um pouco a resolução, vamos de 1600 por 900. E vamos aqui inicialmente com uma configuração baixa, fechou? E já com FSR aqui, manos, no modo balanceado. A gente vai sem nenhum mod aqui, tá? Vamos só usar, do mesmo jeito que a gente usou em God of War, o Lossless Scaling para fazer o upscaling somente de 1600 por 900 para 1080. Já deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. O Lossless Scaling tá aqui habilitado, sem geração de quadro, só com a escala fazendo para tela cheia, fechou? E começamos, manos, ó. Cyberpunk já tá puxado, hein, ó. 34 ali de média por enquanto. Temos 51% de utilização do processador, 84 graus, manos. Tá pegando fogo, bicho! Caraca! Esses 200 MHz fizeram diferença total na temperatura, galera. Fez muita diferença, manos. Ali tá trabalhando a 4.6, que é o máximo, 4.6 GHz o processador, 11.3 de consumo de memória do sistema e 1.8 ali de consumo de memória de vídeo, manos.
E tá batendo ali, minha gente, 85 graus, 35 FPS, mano. Mas assim, 85 ainda tá naquele... Galera, lembra que eu te falei que era 95, né? O máximo que... Que isso, mano? Sempre sou atropelado, cara. Lembra que eu falei que o máximo que podia chegar era 95, né? Ainda tá menos que o máximo, né? Que pode chegar. Toma mais um biotônico, negão. Olha isso daí. Galera, batendo ali, ó, de vez em quando até uns 34, 36. Lembrando, a gente tá em 1600 por 900 com uma configuração baixa, tá? E com FSR no modo balanceado. Talvez se a gente jogar o FSR aqui... Que isso, mano? Que isso? Que isso? Caraca, o maluco pegou... O maluco me levou embora. Calma aí, moço. Caraca, mano. O maluco me levou diretão. Calma aí. Que isso, cara? Mano, o nego tá sem noção, velho. O frame time tá razoável, né, mano? Não tá o melhor frame time do mundo. Vamos dizer assim, né? Tá aceitável. Toma, caralho! Faleceu. Meti o bombão na cara do maluco. Galera, ficou ali na casa de 35 FPS, né? De média. E galera, voltamos agora. Já habilitei o mod, beleza? Estamos com o mod agora habilitado. Tem que jogar aqui para DLSS. Habilitar aqui o Frame Generation. E vamos manter a mesma configuração, tá, galera? E galera, ó, agora, manos, que isso, hein? Com o FSR 3 mod do Look FZ, caramba, a gente já tá ali em 55 FPS, manos. Tá dando um ghostzinho atrás do carro ali, vocês estão vendo? Bem de leve, mas tem um ghostzinho ali atrás do carro, mas é o que eu falei, mano. Com o vídeo integrado dá essas coisinhas assim, mano. Esses ghostzinhos mais, manos, já dá pra ver que tá muito melhor. Tipo, muito melhor mesmo. 54 FPS. Tava batendo 30 e pouco lá, 100. Caraca, manos. Olha só, o processador tá ali a 44. Ah, mano. De novo! Não consigo, galera. Eu sempre sou atropelado, mano. Sempre. Sempre. Ó, mas tá batendo o processador ali, 43%. Cara, tranquilinho. Tá bem fluida a jogabilidade, galera. Mais um atropelamento normal, isso acontece na cidade de São Paulo. Manos, tá muito bom, galera. Ai, morreu. Galera, ó, média 57, mano. Como eu tava falando, processador tá ali em 48%, 11.2 de consumo de memória do sistema, 1.9 de consumo de memória de vídeo. Mas galera, por mais que tenha alguns ghostings, dá pra ver que não tá perfeito, mas cara, tá muito melhor jogar assim do que não assim. Fluidez boa, ó, a mira ali não tá dando ghosting, olha isso. Galera, perfeitamente jogável. Tem, cara, ficou bem bom, mano. A realidade é essa. Temperatura do processador tá legal, 74 graus. Deu uma ajudada até, porque diminuiu ali a porcentagem de uso do processador. E, manos, é isso, cara. Essa aqui realmente é a melhor configuração, manos. Não tem outra. Essa aqui é a melhor configuração para jogar Cyberpunk com vídeo integrado, galera. Batendo até 60 ali, ó, em alguns momentos. E olha que a gente tá testando aqui no meio da discórdia generalizada. Galera, agora em 720p com a geração de quadros habilitada, só que agora no médio, tá? Olha aí. Tá acima de 60 FPS, manos. Olha lá. O processador ainda se mantendo ali a 54%. Tá de boa, vai. Tá 75 graus ali no processador e 55 na veguinha. Jogar em 1600 por 900 com a qualidade baixa ainda é melhor do que jogar em 720 com a qualidade média, tá? Mas, pô, se você quiser mais fluidez ainda, aqui, manos, não tá caindo de 60 não. O processador se mantendo ali acho que 45%, 75 graus. Tá de boa, galera.
mano, de boinha. Não tem muito o que fazer, mano. É 720 no médio, tô no médio, com a geração de quadros no modo equilibrado lá do DLSS, ó. Batendo quase 70 FPS com vídeo integrado, mano. No Cyberpunk, tipo, é inimaginável, galera. E, galera, estamos agora em GTA On The Line, mano. Já tô caindo aqui, ó. Caindo na porreida, mano. GTAzinho, mano. Ó, GTA Online, vocês sempre pedem pra testar, né? O single player vai rodar de boa. A gente tá com uma configuração alta, tá? Então, manos, ó, batendo ali 64 FPS, roda de boa GTAzinho Online, galera. Tem nego voando de jato ali, brother. Mas, ó, vai ficar na casa de 60 FPS tranquilamente, sem erro. Deixa eu só eliminar esse vagabundo. De olho em você, vagabundo. Ó, o processador tá ali a 32%. Tá a 63 graus, mano. Tranquilinho. 4.6 GHz, que é o máximo. 8.8 ali de consumo de memória do sistema e 1.9 de consumo ali de memória de vídeo. A veguinha tá ali a 52 graus, 98%. Vai estar sempre no talo, né, mano? Ela vai estar sempre no talo. A fluidez tá bem boa. Manos, olha o frame time ali, ó. Frame time tá de boaça. Lembrando que no online exige mais do processador do que da placa de vídeo em si, né, manos? Mas ainda assim tá rodando de boa, galera. Ficar na casa ali de, ó, 55, às vezes dá uma quedinha ali pra casa de 50 abaixo. Porém, a média tá ali, ó, 60, negão. 60 vai ser a média aqui do GTAzinho On The Line. E simbora pra Red Dead Redemption 2, manos. Olha só como tá. Já vou mostrar as configurações pra vocês daqui a pouquinho, ó. Mas só pra vocês já verem como é que tá aqui, ó. Tá ali 33 de média. Tá até que bem, frame time tá legal. 31% ali, ó, no processador. 12.4 de consumo de memória do sistema. 0.6 de consumo ali de memória de vídeo, 77 graus ali no processador e 53 na veguinha 7, vamos. Ó, se a gente conseguir ficar a 1600 por 900 e a 30 frames, eu acho que já é uma boa aqui pro 5600 GT. Mas vamos ali pro meio da cidade, vamos ver como fica. Porque pode ser que ele caia ali na hora da Discord, ou lá perto do porto, que é mais pesado. Olha como estamos, galera. Ó, 1600 por 900, beleza? 100 V-Sync, buffer triplo, beleza? Aqui tá no último nível de priorizar desempenho, fechou? Qualidade de textura, médio. O que acontece, galera? Eu fiz uma configuração meio que personalizada aqui, tá? Apesar de ter colocado na pré-definição aqui, eu mudei algumas coisas. A textura eu joguei para médio, o filtro eu joguei ali para 2x, ó, algumas outras coisas eu joguei para médio, a qualidade da iluminação tá baixa, qualidade de sombra também baixa e qualidade da água baixa. E o FSR no modo equilibrado. E o restante aqui tá no médio, fechou? Falei, se a gente conseguir fazer ficar assim na casinha de 30, tá ótimo, né, manos? Mas, como tá muito próximo de 30, pode ser que role uma quedinha ali, né, cara? Eu tentei deixar o gráfico melhor possível, porque quando a textura fica no baixo, fica bem feião, né, cara? A qualidade do cenário. Então eu tentei jogar no médio ali para ver se pelo menos a qualidade da textura fica um pouco melhor, né? Então se segurar aqui na casinha de 30, eu acho que já é uma boa. Se não, talvez vá ter que jogar ali para 1720, né, mano? Tá sem nenhum tipo de mod, tá? Não tem mod de FSR 3, tá simplesmente com a configuração do jogo. Tá? Sem lossless scaling, sem mod de FSR 3, sem NuCamFZ, sem qualquer outra coisa, Polidark, nada disso, tá? Tá purão, ó, já deu uma quedinha ali pra 29, vocês viram? Eu tô achando que aqui, mano, como foi no 5600G, quando a gente testou,
Eu acho que a melhor pedida aqui vai ser 720, galera. Eu não acho que esses 200 MHz vai fazer diferença. Aqui, ó, já tá ficando na casa de 29. Vocês estão vendo? Já tá ficando. Talvez se eu botar o FSR no modo desempenho, ele já deu uma melhorada. Mas deixa eu causar uma discórdia aqui, mano. Opa, no meio da nádega do maluco. Não viu nem de onde o tiro saiu, mano. Toma, vagabundo. Ó, se mantendo ali ainda a 32. Vamos ver quando vier o resto da galera. Ó, se manter na trintinha, galera. Se manter nesse trintinha, acho que vai ficar lindo. Toma! Toma, vagabundo! Ó, galera, não tá caindo de 30, mano. Tá ficando essencialmente a 30 FPS. A fluidez tá boa, o frame time tá bom, mano. O frame time tá legal. Por mais que esteja a 30 FPS, o frame time tá bem bom. A mínima tá ali a 1% low, 27. Isso só mostra que realmente a gente tá com a fluidez boa. Pega ele, negão. Pega ele. Pega ele, negão. Dá pra jogar 30 numa boa com essa configuração, mas vamos fazer o seguinte, vamos jogar para 720 para ver o que a gente consegue mais de FPS e vamos usar o Lossless Scaling só para fazer o upscale de 720 para tela cheia Full HD. Ó, galera, não fica uma diferença brutal, tanto de FPS quanto de imagem, e deu mais 7 FPS ali. Então, acho que é a mesma coisa, cara, do 5600G. Basicamente, essa é a melhor configuração aqui, ó. Se você quiser realmente ter certeza que você vai conseguir jogar a 30. Ou você pode pegar lá na configuração gráfica e descer tudo. Só que eu acho que aí já tira um pouco da experiência do Red Dead, cara. Red Dead é legal você ter, assim, um pouquinho, pelo menos um pouquinho de qualidade gráfica pra você poder apreciar mesmo, né, mano, a paisagem, o jogo, que ele é bem detalhista, né, o jogo. Então, se você fica com o gráfico, mano, no mínimo do mínimo, é complicado, cara, para você realmente aproveitar, né, essa parte gráfica. É claro que você sente que a imagem, ela dá aquela embaçada um pouco, né, quando joga para 720, mas eu tô achando que ficou bom, galera. Dá para ver que o processador ali, ó, aumentou o consumo, 46%, tá em 80 graus, porque a gente jogou para 720, né, galera? Jogando para 720, realmente causa aqui esse alto consumo, né? Um aumento de consumo de CPU. Deixa eu pegar o negão aqui. Eu acho que vai ficar na casa aí de 35, possivelmente, né? Caraca, no meio da coluna vertebral, mano. Acho que vai ficar na casinha de 35, mano. 35 FPS. Vamos ver, ó. Tá ali por enquanto 39. Toma de novo. Também na cara do vagabundo. Vamos ali pra areia do ponto. Ó, batendo 41 até, galera. Tu vê que a fluidez realmente ela melhorou bastante, cara. 10 FPS, galera. É uma diferença boa, tá? Galera, e agora, por último aqui, com o gerador do Lossless Scaling habilitado, tá? Gerador de quadros, ó. Com o gerador de quadros, a fluidez já fica melhor ainda, ó. Batendo ali 64, é o dobro, né, galera? É basicamente dobra quando você habilita o gerador de quadros do Lossless, ó. Pra você ver que na força bruta ele tá batendo ali 34 e 68 no Lossless. Ó, tá vendo aqui? A fluidez realmente fica bem boa. E olha que eu achei que ia dar aqui ruim na HUD, mas ó, nem tá dando um, cara. E nem no próprio personagem. Tá melhor do que eu imaginei que fosse ficar, tá? Mano, fica bom. Fica bom, galera. Sério. Então aqui, na conclusão final, manos, eu acho que realmente vale a pena você botar em 720, colocar o Lossless Scaling para fazer upscale para tela cheia e gerador de quadro, manos. Ficou bem bom, galera. E chegou a hora de Forzinha, manos, ó. Galera, já vou mostrar a configuração para vocês, mas ó, já tá, mano, rodando ali próximo
de 60 FPS, galera. O processador tá ali 24%, 35, 4.6 GHz, 11.9, quase 12 de consumo de memória do sistema, 43 watts de consumo ali de energia, bem tranquilo, mano. 1.9 de consumo ali de memória de vídeo. Então, manos, ó, vai rodar bem forzinho, hein? Vamos ver só como fica numa corridinha, porque na corridinha tende a cair um pouquinho, mas galera, olha só, tá com um gráfico legal. Vou mostrar as configurações. Temos aqui uma configuração baixa, tá, galera? Aqui no vídeo a gente está em 1600 por 900 e a gente está aqui, ó, com o FSR no modo equilibrado. Isso pra gente tentar, mano, deixar ali no 60 e ficar de boa, sem erro, tá? Ó, galera, corridinha. Ó, eu disse pra vocês que geralmente cai um pouquinho, ó, tá ali na casa de 50 de médio, que ainda tá, mano, tá ótimo se a gente levar em consideração que a gente tá jogando de vídeo integrado, né, manos? Então tá batendo ali 49 de média, o processador tá ali a 20% de uso, fica variando entre 20 e 30 e pouquinho, mas tá no uso legal, 55 graus, galera, tá o processador agora, pra você ver. A otimização do jogo também ajuda ali, cara, no consumo do processador e também na temperatura, né? Porque quando consome mais, aumenta a temperatura. Então vocês estão vendo aqui, ó, tá 55 graus, 98% de consumo da Vega, normal, ali a 1.9 de consumo de memória de vídeo e quase 12 ali de consumo de memória do sistema, 43 watts de consumo de energia, lembrando que aqui o consumo máximo é 65 TDP, mas tá bem tranquilo, galera. Aqui agora, ó, batendo 57 FPS, quase 60, e a fluidez tá bem boa. Se você olhar ali o frame time, manos, tá, galera, perfeito. Não tem erro naquele frame time ali. A jogabilidade tá bem boa, não tá dando stuttering, não tá tendo problema de artefato, nada na tela. Tá bem fluidozão, mano. Tá lindo. Tá bem fluido o jogo. Então vocês não vão ter problema nenhum para rodar o Forzinho aí, cara, de boa no 5600 GT. É o que eu tinha falado até lá quando a gente testou o CS, mano. Tipo, 5600 GT é como se fosse um carro, né, mano? Mustang GT, por exemplo. Tem o GT e o não GT. O GT tem mais cavalo. Então, no caso desse aqui, tem 200 a mais. 200 cavalos a mais. Não sei se está fazendo tanta diferença assim, mas eu vejo alguma diferença, galera. Realmente é aquele 1 a 10%. 10% eu acho muito, sendo honesto, que a AMD falou. Mas deve ser uns 5%, vai. Se a gente olhar e comparar com o 5600G. Mas rodou de boinha, manos. Rodou tranquilo aqui o Forza Horizon 5. Tranquilinho no 5600 GT. Com vídeo integrado, manos. E simbora pra Call of Duty Warzone, galera. Se liguem só. Vamos de 1600 por 900. Beleza? Vamos 1600 por 900. E a gente vai colocar a qualidade no básico, com o FSR 3 habilitado e o Frame Gen também habilitado, tá, galera? Dependendo de como ficar, a gente faz um ajuste aqui e ali para ver até onde a gente consegue chegar em Call of Duty Warzone. Simbora. E começou, manos. Olha só. Por enquanto estamos aqui, ó, a 80 FPS de média, beleza? 80. O processador tá ali a 53%, aliás, 56%. Trabalhando ali a 4.6 GHz, que é o máximo dele mesmo, né, galera? 12.7 ali de consumo. Eita. 12.7 de consumo de memória. Ai, uso para queda, burro. 12.7 de consumo de memória do sistema e 1.3 GB de consumo de memória de vídeo. E galera, tá a princípio rodando bem, 82 de média. Pô, tá bem tranquilinho, manos. Frame time tá legal, lembrando, a gente tá com o Frame Generation habilitado, né? Então
é muito por conta do frame gen que a gente tá a 88 FPS também, né, mano? Ai, filho da puta! Temperatura do processador tá legal, mano. Tá ali na casa dos 73 graus. O que é de boa. E tá ficando na casa de 80 FPS mesmo, galera. Às vezes dá uma quedinha ali. Ai, caralho! Às vezes dá uma quedinha pra 60, 70, alguma coisa assim. Mas tá se mantendo ali no mais a 81 de média. 77 não tá ruim, não. Ai, pô, filho da puta. Ai, caralho. Tá bem fluido, galera. De vez em quando batendo até 90 FPS, mano. Média ali ainda na casa dos 80. E se mantendo nisso. O frame time tá bem lisinho, manos. Frame time tá bem lisão. O FSR3 realmente aqui nesse jogo, cara, ajudou demais. Não vejo muito input lag. Tá bem de boa. Deu pra jogar aqui tranquilamente na casa dos 80 FPS de média. Lembrando, a gente estava em 1600 por 900, tá? Estávamos com a configuração no básico com FSR3 habilitado e frame gen. Ficou, ó, melzinho na chupeta pro 5600 GT. E vamos lá para Resident Evil 4 Remake, mano. Se liguem. Olha só, vamos aqui nas configurações gráficas, ó. Vamos de 1600 por 900, manos. 1600 por 900. Não vamos tentar Full HD. Vamos com uma pré-definição em priorizar desempenho, fechou? E vamos aqui com o Fidelity FX, o FSR. Vamos no modo desempenho, mano. E começamos, mano. Já deixa eu pegar o corvo ali, ó. Toma, corvão. Galera, ó. Por enquanto, vamos ver como é que vai sair aqui. Mas tá batendo 40 de média ali. O processador tá a 33% de uso, 73 graus. 98% de uso da GPU a 1.9 GHz, 1.8 de consumo de memória de vídeo. Lembrando que temos 2 GB que a gente alocou lá na BIOS. E, manos, se se mantiver assim, vejo o futuro. Eita, mano, muito capão! Que isso, cara? Capei todos os tiros. Acontece nas melhores famílias. Já dá um chutão capado nesse vagabundo. Então vamos que ver como vai ficar. Mas a princípio tô esperançoso, vai. 1900 a 30 FPS é uma boa. Aqui pra Resident Evil, manos. Pô, se bater 40, então... Nossa, eu acho que não vai cair não, galera. Eu acho que vai se manter nessa casinha de 30, vai. Acho que vai se manter aqui num 30 médio, diria eu. Mas vamos ver, vamos que ver. Ó, em alguns momentos batendo até 41zinho ali. Frame time tá com um ataque cardíacozinho, tipo leve, de boinha ali. Mas eu acho que vai manter, tá? E lembrando, eu fiz tá aparecendo aquele número ali em cima do Lossless Scaling, porque eu tô fazendo só o upscaling de 1600 por 900 para 1080p, né, tela cheia. Então é por isso que tá aparecendo aquele número ali. Mas isso não tá dando mais quadro nem nada, galera. É só realmente fazendo upscaling. Nada mais, tá? Tá sem gerador de quadros, sem nada. Vai. Já derruba o vagabundo. Galera, tô achando legal que tá mantendo próximo de 40 ali, cara. Eita, tomou um mocão. Caralho. Tomou-lhe um mocão, Leon, mano. Ó, tô achando legal que tá mantendo próximo de 40, galera. Isso é o que tá sendo realmente legal aqui. Então, assim, tem até uma margenzinha se talvez a gente quiser colocar o gerador de quadros, porque como o gerador de quadros do Lossless Scaling ele dá uma caída, né, na taxa de quadros, eu acho que dá até pra gente tentar testar e habilitar eles, mas a princípio tô gostando. Ai, vagabundo!
Tô gostando do que tô vendo, manos. Tá bem legal, galera. Por mais que esteja 30, tá? Claro, tá 30, perto de 40. Já dá uma fluidez melhor do que se tivesse, tipo, 30 cravado, sabe? Já dá uma fluidezinha... Eu não entendi o que ele falou. Já dá uma fluidezinha diferente. Tá batendo 11 GB ali de consumo de memória do sistema, manos. O processador tá batendo ali 60 watts, quase 61 agora. O processador já tá ali, ó, 79 graus. Mas tá segurando, galera. Se chegar, o que eu falei, até uns 85... Mano, até 95 segundo a AMD é ok. Então, brother, tá de boa. Galera, habilitei o gerador de quadros agora. Ó. Tem esse probleminha na mira, né? Mas a fluidez melhorou, tá com fluidez de 60 de fato agora. Galera, mano, como eu falei, diminui um pouco a taxa de quadros quando você coloca o... Eita, sai daí, leão! Quando você coloca o gerador de quadros, ele diminui ali a taxa base, né? O frame, o FPS base, ele diminui. Então tava batendo 37, 38, ele caiu ali para 30, 32. Mas em compensação ele tá gerando quadros ali até 65 FPS, que realmente dá mais uma fluidez. Só que tem isso, né? Tem esses ghosts aqui e tal. Agora, em 720, é aquilo. Ele dá um pouquinho mais de quadro ali, tá dando um pouco mais de quadro, chegando a... Tá pensando em chegar nos 50, tá? Ó, bateu ali uns 51, mas aqui na cutscene, né? Então, assim, ele fica mais pixelado, dá aquela embaçada, que a gente sabe como fica. Mas, em compensação, você tá mais próximo de 50 ali, né, mano? Depende, né, cara? Eu, sinceramente, eu sempre falo a minha opinião, né? Eu jogaria a 1600 por 900, tá? Jogaria numa boa, manos. Porque eu acho que as cores ficam melhor, não fica com esse lance desse embaçado quando você joga em 720. Então, eu acho que tava muito bem jogável em 1600 por 900. Porém, cara, pros taradão de FPS, né, mano? Aqui pode ser mais uma jogada. Claro, você tem um pouco mais de fluidez natural aqui, não precisa colocar gerador de quadro, não precisa colocar nada. Mas tem a diferença, né? Dá uma diferençazinha, né? Tem alguns jogos que dão mais, outros que dão menos. Aqui dá um pouquinho mais, mas assim, galera, dá, mas tipo, ainda fica bem de boa, tá? Tipo, mano, tipo, a gente tá falando de gráfico integrado, né, velho? Tipo, não dá pra querer que fique 100%, né? Então, assim, estamos jogando aqui, ó, a 46 FPS. Tava batendo na casa de 38, 37. Então é aquilo, é 10 FPS, galera. 10 FPSzinho a mais, que geralmente dá de 1600 por 900 pra 720. E chegou a hora de testar, mano, The Last of Us, né? A gente não pode faltar esse testezinho aqui, porque o The Last of Us... mano, ele é complicado. Então, já vamos ver aqui as configurations, galera. Se liga só. Então, basicamente, mano, 1600 por 900 no baixo, FSR modo equilibrado. E vamos ver como é que vai sair aqui o 5600 GT. Simbora. Bom, galera. Então, já dá pra ver que vai ser complicado. Aqui em The Last of Us, manos, provavelmente só 720 salva, viu? Acho que a gente não vai conseguir fazer muito em 1600 por 900, não. Real é essa. Tá batendo ali 29 FPS, manos. 29, o processador tá ali a 48%, 4.6 GHz, 59 watts, 76 graus. Tipo assim, dá pra jogar? Dá, mas tipo, mano, a fluidez fica bem ruim, galera. Fica bem comprometido. Tá consumindo ali 1.5 de memória de vídeo. Tá trabalhando ali a 1.9 GHz a veguinha, manos. Então, galera, consumindo ali 13.5 GB de memória do sistema.
Assim, não tá legal, não adianta, cara. Dá pra jogar? Tipo, dá, não dá pra jogar. Mas não tá legal jogar a menos de 30, tipo, já é complicado. Deixa eu fazer um teste aqui, mano. Deixa eu jogar o FSR pra desempenho, vamos ver. Com o FSR no modo desempenho, galera, ó, deu mais um gásinho ali, deixou a 30 e às vezes beirando ali um 32, mas ainda assim, ó, tá caindo 29, 28, então não muda praticamente nada. Real é essa, mano, não é o FSR 2 ali que vai salvar, manos. Então, já vamos fazer o seguinte, manos, não tem muito o que a gente pensar. Na real, a gente já tá no mínimo. O que a gente pode fazer é diminuir a resolução, manos. É o que a gente pode fazer. Vamos fazer isso agora. Ó. Vamos colocar a resolução aqui em 720. Ó, agora em 720, aí já vejo uma luz no fim do túnel, manos. Ó, uma coisa que eu esqueci de mencionar, galera. Não tá com mod, tá? Tá sem mod de FSR3, mod de Look FZ, sem o Pure Dark, que é o melhor mod que tem para The Last of Us, manos. Mas eu não coloquei ele a princípio, porque esse mod não fica legal com o vídeo integrado, o mod do Pure Dark. Eu vou até tentar, mas eu queria tentar primeiro sem ele, para depois colocar ele e ver como fica, beleza? Mas a princípio, ó, agora eu já acredito que vai se manter sim acima de 30, tá batendo ali 37, em alguns momentos batendo até 40, que é ótimo, né, galera? Nessa área aqui que eu adoro testar, mano, quando a gente faz os testes, que essa área é bem pesada em algumas situações. Mas, ó, tá se mantendo ali nos 37. Então vamos ver se vai se manter assim mesmo. Vamos ver, vamos que ver. Toma! Caralho. O maluco voou, brother. Mas, galera, se mantendo ali 37, processador ainda nos 68%, chegou a bater ali. Memória ainda 13 GB, 64 watts. Consumo de energia ali do processador. Lembrando que o máximo TDP é 65, 79 graus, 78 agora. Mas a qualidade aqui tá bem... Não, a qualidade gráfica não tá boa, mas a qualidade de jogabilidade tá boa pros 38 FPS de média que tá ali, manos. Com placa de vídeo, vocês sabem como é, com a RX 580. Tipo, manos, vocês sabem como fica, né, cara? Com a RX 580 nos nossos testes, vocês lembram como fica. Fica, né, penoso, mas pelo menos agora com o mod do Pure Dark, fica, porra, fica ótimo, né, cara? Dá pra jogar no médio acima de 60. Mas antes, quando não tinha um mod, era horrível também. Tá bem tranquilo pra jogar, mano. Vocês vão conseguir jogar de boaça. Mas vamos fazer o teste com o mod do Pure Dark pra ver qual é. Agora, com o mod do Pure Dark aplicado, jogando em 1080. E mantive as mesmas configurações, tá? Tá no baixo, com FSR no modo desempenho. Ó, em Full HD, manos, estamos batendo ali 40 FPS, cara. Aí... Mas você vê que o mod às vezes dá uma rateada, tá? Eu acho que é questão de dar uma melhorada no mod mesmo. Mas, cara, mas tá funcionando bem, galera. Ó, pra 1080, infelizmente, cara, você não vai conseguir usar ele em 720 ou 1600 por 900, tá? Não dá, manos. Mas aqui em 1080 dá, ó. E tá batendo 40 FPS, mano. Foi basicamente o que a gente bateu em 720. Tipo, foi a mesma coisa. Só que você vê, tá vendo que ele de vez em quando gera um ghosting ali no personagem e tudo mais. Só que, ó, a fluidez tá até boa, cara. Pô, se tirasse esse ghosting, ia ficar perfeito. Eu acredito que se a gente conseguisse usar esse mod aqui em 720 ou em 1600 por 900, aí ia ser perfeito, mano. Que ele consegue realmente manter aqui esses 40 FPS ali na média. Ó, o processador tá ali 44%. Ó, você vê quando mexe rápido, ó, você vê que parece que demora para gerar o quadro do gerador de quadros. Aí parece que
De vez em quando fica um quadro sobrando aí pelo meio do caminho. Eu acho que é uma questão de ajustar o mod realmente para gráfico integrado, né, manos? Mas ainda é possível. Se você quiser jogar em Full HD, manos, realmente eu acho que dá. Porque o legal se funcionasse 720 ou em 1600 por 900, seria que a gente poderia aumentar um pouco a qualidade, né? Talvez jogar com FSR no modo qualidade, algo do tipo, e ter um pouco mais de quadro, né? E galera, estamos aqui agora com Helldivers 2, manos. Ó, já tô aqui com meus friends, meus little friends. Por enquanto batendo ali, ó, 36 FPS, manos. É claro, vocês já podem ver que, manos, a qualidade gráfica tá penosa. Porém, tá bem jogável, mano. Porque esse jogo ali é, inclusive, penoso pra placa de vídeo dedicada, tá? Então, ainda assim, cara, tá até que funcionando legal, batendo ali 35 FPS. Ó, o processador tá ali 35%, a 4.6 GHz, 48 watts ali de consumo de energia, mas ele ainda assim, ó, eita, ele ainda assim tá indo bem, mano. O processador tá batendo ali 58 graus, tá até que bem ok, tá, galera? Eu coloquei aqui a qualidade gráfica no mínimo possível, mano. Mínimo com a FSR lá, a escala de resolução para desempenho. Então, assim, ainda tá batendo 34, tá até bom. Galera, se mantendo bem, ó, dependendo do planeta, tá vendo? Agora eu já tô em outro aqui e tá batendo 44 FPS. E vai ficar jogável, mano. Só tem que botar no baixo, 1600 por 900 e com a escala de resolução lá com o modo desempenho. Ó, tá batendo ali 43 FPS, mano. Tá mal não. Memória tá batendo ali, ó, 11 GB de consumo. 11 GB, 98% ali de consumo da placa de vídeo, 41% ainda ali do processador, mano. E o frame time tá bem lisinho, tá, galera? Não fica dando stuttering. O 5600 GT realmente está conseguindo segurar bem. É claro que graficamente, né, manos, não tem muito o que fazer. Graficamente tá meio paia, mas dá pra jogar. É isso. Dá pra jogar. Você não vai ser o pro player, mas vai dar pra jogar tranquilamente, manos. Bateu aqui nesse planeta aqui, bateu 44 FPS. Mas geralmente ficou na casa de 30 mesmo. Vai, vagabundo, morre, diabo. Morre, diabo. Galera, muito bom, manos, de jogar real. Até no gráfico integrado. E tá dando pra jogar tranquilo, manos. Aqui, tô passando pra vocês a experiência de jogo. De vez em quando dá uma quedinha pra 30 e alguma coisa, mas não caiu de 30, galera. Pra vocês verem aí, 1% low tá 31. E se manteve de boa, mano, se manteve bem, tá? Então vocês não vão ter erro pra jogar aí Helldivers 2, vai ser de boa. E chegou a hora de Spider-Man Miles Morales, galera, olha só, ó. Já tá aqui rodando, manos. Tá ali, você já consegue ver que tá em 1600 por 900. Já digo pra vocês, está com o mod de FSR3 habilitado, tá? Não tem porque não usar, né, mano? Porque até que aqui no vídeo integrado também funciona bem. Então tá ali, ó, batendo 38 de média, galera. Estamos com uma configuração gráfica baixa, com FSR no modo equilibrado. Já mostro pra vocês as configurações, mas tá batendo aí, ó, 38. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Eita, maião. Por enquanto o processador tá ali, ó, 26%. Ainda se mantendo aqui, ó. Agora deu uma queda porque teve várias pirotecnias ali. Mas ainda assim, conseguindo se manter ali na casa de 30 na luta direta aqui, né, mano? Na luta direta aqui ainda tá se mantendo Ai, vai pra ali, negão. Ainda tá se mantendo de boa aqui a 30, galera. Sem erro, manos. Ai, vai. Vai, Maion.
Vai, Maion. Vai, Maion. Vai, Maion. Vai, mãe. Tá vendo, galera? Se mantendo ali a 34, manos. O que não é ruim, né? Tá consumindo ali quase os 2 GB de memória de vídeo. E o processador tá ali a 57 graus. Tá até de boa. Mas, galera, pra 1600 por 900, mano, tá bom demais. Vai por mim. Tá bem de boa. Até beirando os 50 de vez em quando ali. Só no meio, tipo, se tiver muita pirotecnia, explosão, caraca, aí ele dá uma quedinha ali. Mas no geral, ó, tá indo bem. Deixa eu mostrar as configurações pra vocês, vai. Ó, tô aqui, ó, 1600 por 900, tá com a geração de quadro ligada, FSR no equilibrado. E os gráficos aqui na pré-definição padrão baixa, beleza? Ó, em alguns momentos até, ó, agora resolveu até subir aqui, mano. Batendo ali 54 de média agora. O frame time tá bem de boa, galera. De vez em quando dá um ataque cardíaco ali. Mas, manos, tá funcionando perfeitamente aqui no Spider-Man Miles Morales. Médiazinha subiu, manos. Ficou ali agora 54. Vou pegar o meliante aqui, mano, ó. Isso, garoto. Se mantendo ali, galera, ó. Nos 50 agora, ó. 50 de boa. Sem erro pro Maião, manos. Bora, meliante. Ó o gordinho. Pega logo o gordinho, mano. Pega logo o gordinho. Dá no gordinho, dá no gordinho. Isso, garoto. Toma, gordinho. No meio dos cafundó da sua fuça, negão. Eita, galera, ó. Se manteve ali 48, 50 FPS. Vamos de boa, vai dar pra jogar de boa, galera. 1600 por 900 com o mod habilitado. Beleza, mod FSR 3 do Look FZ. Zeldinha, galera. Olha só como é que tá o Zelda. Olha só, frame time tá bem louco, manos. Mas eu tô usando o gerador de quadro, galera. Eu tô usando aqui o Lossless Scaling. Então é por isso que vocês estão vendo essa fluidez maior assim. Quando eu desabilito, manos, o frame time fica de boa. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu desabilitar. Ó, olha lá o frame time agora. Então a 30 ele tá rodando de boinha. Mas quando a 30 não, sem o Lossless Scaling, o frame time fica super liso. Porém, quando eu habilito o Lossless Scaling, aí, mano, o frame time fica louco. Então talvez seja melhor jogar sem o Lossless aqui no caso. Mas vamos testando aqui pra ver como fica. Mas no geral, galera, tá bem bom, manos, ó. Tá dando uns stutterings de vez em quando, tudo bem. Aceitável. Porém, manos, ó, tá com a jogabilidade bem boa, galera. Olha isso, ó. Bem tranquilão, manos. Tá bem lisinho o processador ali, 33%, 12 GB de consumo de memória do sistema, 1.3 ali de consumo de memória de vídeo, manos. O processador tá ali 62 graus, de boa. Eita, só pula, negão. 62 graus de boinha, 46 ali na veguinha. Ó, 72% de uso ali da Vega, 28 do processador. Mano, estou gostando bem da jogabilidade, tá? Tá com a jogabilidade bem legal, bem fluida. Não tá dando aqui muito stuttering. De vez em quando dá um ou outro ali, mas nada que atrapalhe aqui a jogabilidade, galera. Tá realmente bem bom de jogar. Vamos continuar aqui sem o Lossless habilitado, pra gente ver como fica ali no combatezinho ali. Ó, vamos dar uma combatida, mas por enquanto tá ficando, cara, no trintinha sequinho, mano. Ó, agora que deu uma explosãozinha aqui no combate, aí ele, uma quedinha rápida, mas, mano, cara, tá bem de boa, real. No 5600G já tinha ficado legal, né, galera? Já tinha ficado bom.
E como aqui a frequência ainda é maior, né? Tem mais de 200 cavalos de potência aqui no 5600 GT. Então fica a tendência a ficar ainda melhor, né, mano? Não tinha por que ficar diferente. Ó, galera. Bem legal, manos. Olha isso. Tá bem fluido. Habilitando aqui novamente, ó, o Frame Generation. Ó, aí o Frame Time já fica meio louco, porém a fluidez fica outra, mano. Fica a fluidez de 60, né? Ó, fluidez de 60 é outra coisa, né, cara? Jogar Zelda assim é muito bom, mano, com fluidez de 60. E simbora agora de Hogwarts Legacy, galera. Ó, já dá pra ver que tá aí 1.600 por 900. Já vou mostrar a configuração pra vocês. Mas, ó, tá com mod habilitado, tá, galera? Mod do Luke FZ habilitado, batendo ali, ó, 60, mano. Vídeo integrado, 60, mano. Tipo, praticamente impossível, galera. Olha só. O que o mod faz pela gente, manos. Tá lindo demais, galera. Tá rodando bem tranquilo, sem erro. Ó, bateu ali uns 50 ali, deu uma quedinha básica, mas ainda assim, mano, sem erro, galera. Rodou muito bem, mano. Toma, vagabundo. Vagabundo. Caiu no máximo aqui para 50. O processador ficou ali em 30%. Memória 11 GB, 53 watts, 60 graus. Processador 51 na placa de vídeo, na Vega, né? E 1.6 ali, 1.8 de consumo de memória de vídeo. Galera, manos, tá rodando muito bem real. Deixa eu só mostrar aqui para vocês já a configuração gráfica, galera, ó. Basicamente, tá? Estamos com a configuração no baixo, beleza? No baixo, não tem muito para onde correr. 1.600 por 900. O mod com gerador de quadros está habilitado. Por isso que aqui tá com DLSS no modo qualidade. E é isso, mano. Basicamente é isso. Tá batendo ali os 60, cara. Vamos ver aqui como é que vai ficar em Hogwarts. Aqui eu acredito que vai cair mais um pouquinho, ó. Tá batendo ali 40 e alguma coisa. Vamos que ver essa entradinha aqui do castelo. Mas, manos, por mais que caia, galera, ainda assim tá bem jogável, tá? Aqui, ó, 47, a média 48. Aqui vai subir porque dentro do castelo sempre fica mais de boa. Ó, já tá batendo ali 61. Ó, bem super jogável, mano. Tranquilaço, galera. Tá bem bom, manos. É claro que esse mod eu já até expliquei no meu vídeo lá de comparação de mods. Que comparação de mods. Na comparação lá de mod de FSR3, dá pra ver que esse mod do Luke FZ, comparado com o Lossless Scaling, ele não é tão fluido quanto, né? Quando você compara os dois, você vê que ele tá batendo 60, mas a fluidez não é de 60 FPS. Mas fica muito bom, galera. Dá pra jogar tranquilamente. Só que não é a mesma fluidez, mano. Se você pega um Lossless Scaling ali, batendo 35, próximo de 40, e joga o gerador de quadros, manos, fica perfeição. Fica bem perfeição. Tô meio que exagerando, mas fica com a fluidez melhor, assim, quando você compara, tá? Mas ainda assim, galera, tá aqui, ó, manos, batendo 47 FPS aqui nessa parte que é pesada, essa parte aqui desse jardim. Ela é mais pesada e tá batendo aqui, ó, seus 45 FPS tranquilamente, manos. Quem diria que ia dar pra jogar assim tão de boa no vídeo integrado o Hogwarts Legacy, galera. 1% low ficou ali a 37 e a média 56. E esse foi o nosso teste de hardware de hoje, meus amigos. O que vocês acharam, mano? Galera,
Cara, é fato. Ele é muito parecido com o Ryzen 5 5600G. É claro que os 200 MHz ali a mais de frequência de turbo, manos, dá um gásinho aqui e ali, principalmente jogos de FPS, jogos que são mais dependentes de CPU. Mas, cara, não faz milagre. Vai dar um pouquinho mais de FPS ali. Então, o que eu posso dizer pra vocês, mano, se vocês forem comprar o processador especificamente ou o computador montado que tenha um Ryzen 5600G ou 5600 GT, vai no que tiver mais barato, manos. Porque no fim das contas, o que vale é o preço. E os dois são muito similares. Então, se você tiver que escolher um dos dois, vai no que tiver mais barato, que você vai ser feliz igual praticamente, manos. Não tem muita diferença entre os dois, beleza? Mas eu quero saber você, mano. Você vai comprar um Ryzen 5600G ou um 5600 GT? Tava pensando em pegar um PCzão aí montado já que vem com vídeo integrado? Então, manos, me diz aqui nos comentários o que vocês acharam desse carinha, beleza? E no mais, manos, não esquece, segue, curte, comenta e compartilha, que isso me ajuda demais a continuar trazendo mais conteúdo aqui pro canal, fechou? E como sempre, manos, não esquecem, fica de boa aí no sofá, tamo junto, valeu!